Você acha que o inverno no Rio de Janeiro é frio, chato e sem graça? Você precisa conhecer melhor o inverno carioca e aproveitar dias como esse. Vem descobrir tudo sobre o Rio de Janeiro em julho. Vem comigo! Fala viajante, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e muito bem-vindo ao Rio de Janeiro no mês de julho. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, eu sou a Lila, moro aqui no Rio de Janeiro já tem mais de 13 anos, então as dicas que você vai ver por aqui são sempre dicas de quem mora na cidade e conhece o Rio de Janeiro de canto a canto. E eu já vou começar esse vídeo te dando dois bons motivos para você vir para o Rio de Janeiro em julho. Primeiro são esses dias maravilhosos que faz aqui nessa época do ano, é uma época que chove menos e os dias ficam lindos como está o dia de hoje. E o segundo bom motivo é que julho também vem junto com a temporada de baleias aqui no litoral do Rio de Janeiro. É a época de fazer passeio de avistamento de baleia, então se você sempre quis fazer esse passeio, é a época perfeita de vir aqui para o Rio de Janeiro e aproveitar. A época de migração das baleias jubarte vai de julho a setembro, então está começando exatamente agora. Elas vêm lá da Antártida, que a água está bem gelada no auge do inverno, e vão subindo o litoral brasileiro até chegar na Bahia em busca de água mais quente para elas reproduzirem. Então elas passam aqui pelo Rio de Janeiro. Os passeios geralmente saem da Marina da Glória. Eu vou deixar aqui na descrição algumas sugestões de empresa que fazem esses passeios, que se você vier aqui para o Rio de Janeiro em julho, é uma oportunidade incrível de ver essas gigantes de pertinho. E vamos aproveitar que eu já te dei um spoiler sobre os dias bonitos que faz nessa época do ano aqui na cidade, para falar um pouquinho sobre o clima do Rio de Janeiro no mês de julho. Julho é inverno de verdade aqui no Rio de Janeiro, inverno pra valer. Mas se você assistiu o vídeo de junho, você já está sabendo que o inverno aqui no Rio de Janeiro é diferente de outras capitais que a gente tem mais ao sudeste do Brasil. A gente tem um inverno muito solar, com dias muito bonitos. O meio do ano aqui no Rio de Janeiro é a época que menos chove ao longo do ano. Então eu vou deixar aqui os gráficos para vocês verem. Comparado com o verão, quem vem no inverno tem vantagem com a chuva, tá? Porque costuma chover muito menos. Ah, Lila, quer dizer que nunca vai chover? Não estou prometendo isso. Pode chover sim, inclusive ontem estava chovendo, mas são chuvas que não costumam durar muito tempo, ela chove aí 1, 2 dias, ela já vai embora, depende muito das frentes frias que entram aqui na cidade, mas elas não costumam durar e rapidinho o sol abre novamente, você consegue aproveitar melhor a cidade ao ar livre como está hoje. E o melhor de tudo é que você consegue aproveitar sem ficar suado, eu acho isso uma delícia. Eu tô aqui hoje até com uma blusinha de manguinha mais comprida, porque de manhã estava um pouquinho mais geladinho, à noite vai entre 14 e 16 graus, quando o sol sai esquenta mais um pouquinho, a gente vai até 27 graus, dependendo do dia. Então é um clima bem gostoso você passear pela cidade, curtir o dia ao ar livre e não ficar suado, isso é uma delícia. E por conta dessa amplitude térmica, a gente continua aí no risco de ter o famoso nevoeiro matinal, que é quando o dia amanhece completamente cerrado, com a nuvem muito baixa, às vezes atrapalha a operação do aeroporto. Hoje de manhã mesmo o aeroporto estava fechado, ficou fechado por umas 2 horas, porque tinha muita nuvem. Aí espera um pouquinho, o sol sai e fica exatamente como está agora, um céu lindão, azul. É a combinação perfeita para você fazer passeios ao ar livre, fazer trilha, ir pra praia, porque dá praia assim. Um dia como hoje, bonito assim, você não vai pegar praia, gente? Tá quente, eu juro, eu tô com essa blusa aqui, mas tá passando ponto já dá vontade de botar um biquíni sim e ir pro mar. O mar vai estar gelado, como acontece em todos os meses do ano, porque o mar no Rio de Janeiro é congelante, mas se você tiver uma disposição de botar o seu biquíni, ficar pelo menos na praia curtindo a areia, já vai valer muito a pena. Aproveitando que também chove pouco, a gente tem muitos festivais de música ao ar livre que rolam agora em julho, movimentando os eventos aqui na cidade. A gente tem o Festival Doce Maravilha, que é de música MPB, a gente tem também o Festival de Inverno do Rio, são festivais que acontecem ao ar livre, geralmente na Marina da Glória ou no Jockey Club, e que você consegue curtir uma programação muito bacana com artistas de primeira que vêm fazer show aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar de passeios que eu recomendo para você colocar no roteiro em julho. Um que eu sempre gosto de indicar é o passeio em Santa Teresa, que é um dos bairros mais charmosos e mais boêmios do Rio de Janeiro, só que ele tem bastante ladeira. É um passeio que tem muito sobe e desce, então você caminha bastante. E no mês do verão isso fica um pouquinho sofrido, né? Porque vai estar aquele calorão. Aproveita para fazer isso agora no inverno, que fica bem mais gostoso de passear e ainda rolam uns eventos caprichados em Santa. Eles geralmente fazem festivais, os bares se movimentam também para trazer as pessoas para o bairro e é bem legal, especialmente no final de semana fica bem movimentado. Então você que está vindo aqui para o Rio de Janeiro no mês de julho, aproveita esses dias bonitos e que não está fazendo tanto calor para fazer passeios ao ar livre. Recomendo, por exemplo, um piquenique na Lagoa Rodrigo de Freitas, que é um passeio delicioso que muita gente esquece de colocar no roteiro, mas vale muito a pena.
Recomendo também passeios no centro da cidade, que vai estar muito mais gostoso para caminhar sem aquele calorão do verão. Você consegue fazer passeios ali pelo centro, conhecer os museus, conhecer os centros culturais, conhecer até o Saara, que é o grande mercadão aqui da cidade. Você pode comprar lembrancinhas muito mais barato e sem o calorão que faz no verão vai ficar muito mais tranquilo para você fazer essas comprinhas. Uma outra coisa que eu sempre gosto de lembrar é para você que é fotógrafo e para você que é trilheiro e montanhista. Essa época do meio do ano aqui no estado do Rio de Janeiro é conhecido como a temporada de montanhismo, porque chove pouco, então você consegue fazer as trilhas, fazer as travessias com muito mais tranquilidade. E fazer as fotos mais bonitas das paisagens também, porque nessa época a luz fica perfeita. Uma ótima dica para essa época do ano também é conhecer os wine bars do Rio de Janeiro, os bares de vinho. Época perfeita para você abrir uma garrafa de vinho, até aqui na Mureta da Urca, igual eu tô agora. Você trazer sua garrafa para cá e ficar tomando um vinho. Já imaginou uma delícia de passeio? Ou você pode também conhecer os bares mais famosos de vinho aqui da cidade. Tem alguns bem bacanas. Vou deixar minha lista de favoritos aqui na descrição para você também. Um outro passeio muito bacana para colocar no roteiro, se você está vindo para o Rio de Janeiro em julho, é um bate e volta na região serrana. As cidades da Serra aqui no Rio de Janeiro são muito charmosas, rendem passeios bem legais, especialmente Petrópolis, que é uma cidade muito fácil de você ir e voltar até de ônibus. Eu vou deixar aqui no card um vídeo que a gente gravou da Bauerfest em Petrópolis, que é a festa do colono alemão, muito tradicional na cidade, é a segunda maior festa de tradição alemã do Brasil e que rola no comecinho de julho. Então se você está vindo para cá nessa época, pode ser uma boa dica de passeio para você fazer, conhecer uma outra cidade aqui pertinho do Rio e ainda aproveitar para conhecer uma cidade cheia de história e com muita tradição. Sabe uma coisa que também rola em julho no Rio de Janeiro e que eu particularmente adoro? A gente tem a continuação das festas juninas, a gente tem agora as festas julinas, tem várias quermesses, tem festinha aqui pelos bairros da cidade, festa nas igrejas também, para você participar e comer uma comida de milho, dançar um forrozinho. Se você gosta desse tipo de rolê, corre agora no nosso Instagram, porque todo mês, no dia 1º de cada mês, a gente divulga a agenda cultural do Rio de Janeiro, com programas que vão acontecer ao longo do mês aqui na cidade. Então é uma agenda super atualizada, que vai dedicar, além das festas julinas, também vai ter programas de culturais, vai ter eventos que acontecem na cidade, shows bacanas pra você ir. Então corre no Instagram, já segue a gente e deixa lá um comentário que você vê aqui do YouTube que eu vou adorar trocar ideia com você. De tanta coisa boa, mas claro que tem que ter algum contra, né? Senão julho seria o mês perfeito. É quase perfeito, porque julho é alta temporada aqui no Rio de Janeiro. Você tem que lembrar que é o mês de férias escolares, então muita gente só pode viajar nessa época do ano. Com isso, a cidade fica um pouco mais lotada e a gente tem também os preços subindo um pouquinho. Então, se você quer viajar para o Rio de Janeiro em julho, faz suas reservas com antecedência. Reserva o seu hotel logo que você souber das datas, reserva os passeios também para não ficar na fila, porque geralmente tem uma filinha maior nos atrativos. Então, o segredo do sucesso para uma viagem em julho aqui para o Rio de Janeiro é se programar com antecedência. Compre os seus ingressos com antecedência, reserva o seu hotel logo que você tiver as datas. Eu vou deixar aqui na descrição algumas dicas que podem te ajudar. Nossa curadoria de hotéis aqui na cidade, para você ver os que a gente recomenda, que você pode ficar em diferentes bairros, com diferentes preços também. Vou deixar nossos e-books, que a gente tem 2 e-books montados para você que está vindo turistar aqui no Rio, conhecer melhor a cidade. Tem um e-book com um roteiro de 5 dias prontinho para usar. E tem um e-book para você ir além do óbvio, conhecer outros lugares além dos pontos turísticos clássicos do Rio. Você pode combinar as informações desses 2 e-books e montar um roteiro perfeito aqui no Rio de Janeiro. E se quiser nossa ajuda mais personalizada para olhar com carinho para o que você precisa e quer fazer aqui na cidade, montando um roteiro com o que você mais gosta e com a nossa experiência de quem mora aqui, a gente pode também fazer uma consultoria personalizada. Vou deixar todas as informações aqui na descrição, é só você chamar a gente que a gente explica melhor se você tiver qualquer dúvida. Vamos agora falar de mala em julho. O que você precisa colocar na mala para vir aqui para o Rio de Janeiro? Você vai precisar fazer uma mala mista, meu amigo. Como eu te falei, a gente começa as manhãs com um clima mais fresco, que eu sei com essa blusinha aqui, ó, porque estava super confortável para um climinha assim de 17 graus. E agora já tá batendo aí perto dos 27 graus, já tô com calor com essa blusa. Vou mostrar como é que tá o Rafinha que tá gravando esse vídeo agora, bem confortável para vocês. Então, o segredo do sucesso da mala é fazer realmente uma mala mista e se vestir em camadas. Você pode colocar uma blusa mais levinha por baixo e um casaco corta-vento por cima, andar com um lenço na bolsa, porque aí se bater aquele vento geladinho, você joga o lenço por cima e fica quentinho também. Coloca sempre na mala um tênis confortável que você vai andar bastante. Coloca também uma sombrinha, porque eu falei que quase nunca chove, mas eu não disse que nunca chove. Ocasionalmente entra frente fria, né, gente? Então, se vier na sua semana, você também já vai estar preparado. Outras coisas que não podem faltar na mala do Rio de Janeiro em nenhuma época do ano é o protetor solar e o óculos de sol, porque a gente tem esse clima maravilhoso aqui para ficar ostentando para o Brasil inteiro que o nosso inverno tem sol, sim. E aí vale a pena também colocar um hidratante caprichado, tá? Porque nessa época do ano
a umidade cai bastante, então a pele fica bastante ressecada e o lábio também. Então se você sente que a sua pele já é mais seca, dá uma caprichada e não esquece de forma nenhuma do hidratante, que ele vai fazer falta. E para quem topar fazer o passeio de avistamento de baleias, é essencial colocar na mala uma jaqueta corta-vento, porque pensa que você vai sair aqui do continente e vai para o alto mar, vai pegar um vento bem mais geladinho. Então se protege também, coloca aí a jaqueta na mala. E já que a ideia é se vestir em camadas, de manhã você vai sair com um casaquinho e vai tirando ao longo do dia, uma boa dica é andar com uma bolsinha um pouquinho maior para você conseguir tirar o seu casaco, tirar o lenço e deixar isso na bolsa. E se você precisar no final do dia, você já tira, já se protege de novo. Andar com uma mochilinha, com uma bolsinha assim pequenininha, é uma dica muito boa que te salva de esquecer uma coisa no hotel, de deixar seu casaco para trás. Então nessa época de julho, andar com uma mochilinha que você consiga carregar suas coisas para se proteger ao longo do dia ou para guardar o que você não precisa durante o passeio é essencial. E aí, viajante, consegui te convencer a conhecer o inverno carioca? Se você está vindo aqui para o Rio de Janeiro em julho, me conta aqui nos comentários o que você está esperando encontrar na cidade, qual é a sua expectativa. E se ficou com qualquer dúvida, comenta aqui também que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Se esse conteúdo te ajudou, deixa um like aqui nesse vídeo e já segue a gente, porque por aqui sempre tem dicas do Rio de Janeiro e das nossas viagens pelo mundo. Aqui do lado eu vou deixar uma playlist com as nossas dicas aqui do Rio, assim você continua planejando sua viagem com as nossas dicas de quem mora aqui. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!